E quando o narcisista conquista a sua vítima? Esse é o tema que eu vou falar hoje para vocês. Quais são as características que ele revela, né, depois que ele conquista a sua vida? E muitas vezes, quando a pessoa descobre, muitas vezes pode ser tarde demais ou não. Mas se vocês quiserem ficar conosco, nos acompanhem até o final do vídeo, que eu vou falar para vocês como ele conquista a sua vítima e depois ele se revela. Porque para o narcisista tudo é um jogo, na verdade, tudo é uma forma de teatro. Então, quando ele vai conquistar uma pessoa, ele sempre mostra aquilo que ele não é, ou seja, ele é um mimetizador. E o que ele faz, na verdade? Ele sempre vai conquistar essas pessoas de acordo com a sua carência emocional. Ou seja, ele vê a carência dessa pessoa e ele vai cavucar ou vai cavar dentro da carência dessa pessoa, fazendo até que a mesma crie um certo vínculo com ele. E como ele cava, na verdade, ele vai sempre pegar nas feridas emocionais. Ou seja, se a pessoa não teve muito amor, ele vai dar muito amor. Se a pessoa nunca teve muito carinho, ele vai dar muito carinho. Se a pessoa nunca teve muito cuidado, na verdade, ele vai dar muito cuidado para essa pessoa. Ou seja, ele vai bombardear essa pessoa. É um termo, né, que se chama de love bombing. Love bombing significa um bombardeio, na verdade, de amor. Então, ele fazendo isso com a pessoa, ele vai conquistando, porque ele está mexido nas carências emocionais da mesma. E a pessoa que está sendo conquistada pelo narcisista, ela começa a amar as sensações boas que o narcisista propõe para ela, mas só que ela não sabe que ele é narcisista. Por quê? Porque ele é solícito, né? Está sempre disponível. Ele é um ser totalmente amável, ele é um ser, por exemplo, totalmente verdadeiro para ela. E é isso que ele demonstra, e é isso que vai cativar nela uma certa sensação nele. Ora, ele é uma pessoa boa porque ele me faz se sentir bem. Então, quando você entra, na verdade, nesse mote, nessa sensação, você já foi fisgada pelo narcisista e você vai criar uma codependência. Ou seja, se você o desafia, você vai se sentir mal consigo mesma. Ou seja, você se sentindo mal consigo mesma, você acredita que você está o quê? O ferindo, o machucando. E é isso que ele vai lhe fazer. Porque, na verdade, ele vai interpretar, né, por exemplo, de acordo com a crença que você tem acerca dele. Então, a partir daí, na verdade, né, as luzes se apagam, né? Ou seja, ele vai se revelar quem ele realmente é após esse teatro que ele fez para te conquistar. E quais são as características que ele quer que você sinta, assim como ele sente. Ele quer que você sinta, na verdade, essa sensação de vazio constante que ele sente. O porquê? Porque ele quer fazer com que você seja totalmente dependente dele. Sem ele, você não é nada. Sem a aprovação dele, você não é nada. Sem o carinho, sem o amor, sem a entrega dele, você não é nada. Então, como ele é um ser vazio, que ele entrega para você algo que ele não tem, porque ele apenas imita. Então você vai alimentando esses sentimentos que você tem por você acerca da pessoa dele, né? Ou seja, cada vez que você o frustra, você vai se sentir o quê? Triste, magoada, vazia. Então, quanto mais você sente esse sentimento de desamparo, o narcisista ele vai te moldar de acordo com a percepção dele. Então você se torna totalmente, na verdade, ligada a ele, conectada a ele. E qual é a segunda característica também que ele faz você sentir? Ele vai começar a distorcer as suas percepções da realidade. Ou seja, outrora você era uma pessoa mais alegre, você vai ficar mais triste. Outrora você era uma pessoa mais espontânea, você vai ficar mais tímida. O porquê?
porque você está sendo moldada pela percepção dele, que é totalmente equivocada. Ele moldando porque ele já tem esse transtorno, tá? Que é totalmente da sua característica. Você vai entrando nesse jogo sem mesmo saber. Você está sendo moldada por ele. Ou seja, se ele não está triste, se ele está triste, você não tem o direito de ficar triste. Você tem que ficar triste com ele. Se ele está alegre, você tem que ficar alegre com ele. Então você vê que ele vai distorcendo as suas percepções do real. Então, por exemplo, e com isso ele vai fazer você ter muitos sentimentos confusos e destrutivos, porque você vai se sentir culpada por estar feliz longe dele. Ele vai fazer isso porque você vai achar, na verdade, que está o traindo, porque, nossa, eu estou tendo a minha felicidade sem aquela pessoa, nossa, isso não está certo. Então, ele cria um vínculo com você tão grande que, se você não está vivendo com ele nesse mundo, você não está apenas se traindo, mas também você está o traindo. Então, essas percepções o narcisista vai causar em você, vai fazer contigo depois, por exemplo, que as luzes se apagam. Depois, quando ele finda um contrato, na verdade, com você, relacional, entendeu? E com isso ele vai lhe moldando conforme as percepções que ele tem da realidade. Aí, a partir daí, que ele vai mostrar, na verdade, o que ele é. Mas ele não vai mostrar de uma vez. Ele sempre vai assoprar essa vela devagar, 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 até apagar. É a mesma coisa, por exemplo, quando você está assistindo televisão, fazendo qualquer coisa, e quando a luz acaba, você vê que ela vai enfraquecendo, vai voltando, vai enfraquecendo, vai voltando. Então, sabe? Ou seja, há essa alteração no comportamento dele para com você. E aí muitas vezes você fica até mesmo confusa daquele homem que você conheceu outrora e desse homem que você está se relacionando. E assim também com a mulher que você conheceu outrora e desta maneira que ela está se relacionando. Então, com isso, ele vai moldando tanto as suas percepções que você não percebe. Aí a partir, na verdade, quando você sai com ele para algum lugar e você vê ele flertando com outras pessoas, quando você o vai questionar, ele vai chamar você de louca, você está equivocada, você está vendo até demais. Então, você começa mais a acreditar na percepção dele, porque ele está moldando a sua. Ou seja, ele acha que ele vai colocar na sua cabeça que você está vendo demais, ou seja, que você é a causa de todos os problemas do relacionamento que você tem dele com ele, para com ele, tá? Que você tem de você para com o narcisista. A outra característica que ele faz, por exemplo, como narcisista, ele sempre conquista a pessoa pelo emocional. Todo mundo é conquistado pelo lado emocional, mas o narcisista ele faz muito mais, né? Ou seja, como ele conquista você pelo lado emocional, ele vai destoar para você sempre o lado emocional. Então ele vai fazer sempre o que? Jogos emocionais, chantagem. Se você não fizer aquilo o que ele gosta, você sofrerá as consequências. E se você não faz, ele vai começar o que? Te xingar, te menosprezar, né? Te desprezar, até que você faça aquilo o que ele quer. Aí quando você faz aquilo que ele quer, ele te elogia. Então a função do narcisista é sempre assim, é soprar a vela, acender a vela, apagar a luz, né? Acender a luz. Então eu estou tramando, na verdade, essa alegoria para que você entenda, na verdade, para que nós entendamos, na verdade, como ele manipula a percepção das pessoas. Uma outra característica que ele faz, apesar dele ser mitomaníaco, o que é mitomaníaco? É uma pessoa que ama mentir, mente constantemente. Ele inventa uma história da qual você vai acreditar. Ou seja, ele faz mais ou menos assim: eu minto, mas o narcisista não pensa dessa maneira, tá? Eu estou apenas traçando, na verdade, uma percepção de uma pessoa que vem por fora, que vem de fora. Ora, eu minto que mudei a minha atitude, e você mente que você acredita em mim. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela acredita que o narcisista vai mudar, só que ele nunca vai mudar. Ou seja, ele sempre posterga.
Ele sempre posterga essa mudança, mas só que ele nunca muda. Por que ele não muda? Porque, na verdade, ele sempre terá uma justificativa para os atos que ele faz, que são totalmente desprezíveis, principalmente para a pessoa que se relaciona com ele, tá? Então, por exemplo, ele sempre vai moldar, na verdade, a vontade do outro de acordo com as suas próprias necessidades. Então, quando ele, na verdade, tenta fazer aquilo o que tem vontade, você está no jogo. Quando ele quer fazer algo que você não está no centro da vontade dele, ele totalmente despreza, tá? E também um último aspecto também, ele sempre, na verdade, suga toda a sua energia, ele sempre vai jogar toda a sua energia psíquica, o culpando pela sua própria projeção. Ou seja, a projeção que ele cria sobre você fala mais sobre ele, mas só que ele sempre vai culpar você como se você fosse culpado pelas desculpas dele. Você vê que é uma inversão de valor muito grande do qual que o narcisista faz, tá? Então, e com isso, dentro desse jogo, ele vai fazer o que? O tratamento de silêncio. Então, se você se relaciona com o narcisista, muitas vezes as pessoas não percebem, mas é sempre bom você conversar com pessoas que tiveram experiências semelhantes, tiveram casos também parecidos com o seu, e que você também procure um psiquiatra, né, um psicoterapeuta, para que possa diagnosticar o caso, né, e daí ele vai dar uma maneira de como você deve, o que deve fazer, na verdade, para poder se desvincular do narcisista. É lógico, isso tudo de acordo dentro de um determinado contexto, tá? Mas há sim a necessidade de, por exemplo, de detectar o que ele faz com você. E depois, quando ele faz, ele apenas se revela, ou seja, ou ele apaga a luz ou ele tira sua máscara, na verdade. Ele vai tirando e colocando, tá? Não vai ser de uma maneira direta. Ele faz isso apenas para que ele distorça a sua percepção da realidade e para fazer você acreditar que você é o maior culpado ou a maior culpada. Se vocês estão gostando dos vídeos que estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e espero estar ajudando. E até o próximo vídeo.